Hoje o estudo espírita ele é de perguntas e respostas. E quem vai contribuir com o estudo dessa noite é os nossos amigos Márcio Torres e Kelly Nascimento. Passo a palavra aos facilitadores, um bom estudo. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham mundo afora. É com grande alegria que nessa noite estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer o estudo, perguntas e respostas. Nós temos aqui algumas perguntas que já foram deixadas. Nessa semana de quarentena nós estamos fazendo o estudo online, né? Vai ser gravado e colocado para vocês. Então, a gente vai ter um procedimento um pouco diferenciado. Hoje os telespectadores não estão conosco aqui, mas nós já temos as perguntas prontas aqui que nós vamos tentar responder. Eu espero que todos tenham um bom estudo. A Kelly vai começar agora a responder as perguntas e que Deus esteja conosco. Uma boa noite aos internautas. É com grande alegria que estamos aqui para mais um estudo, para mais esclarecimento. E estamos aqui com algumas perguntas. Como o Márcio falou, né, estamos de quarentena aí, então nosso estudo está sendo só online. E como a gente não tem como fugir das perguntas da atualidade, né, nós vamos começar aqui falando do que a gente está passando agora no momento, né? Aqui deixaram perguntas a respeito do medo, né? Esse medo que a gente está vivendo hoje, nesse momento, né? O que fazer para diminuir o medo de tudo que está acontecendo hoje conosco em relação ao vírus corona? Na verdade, esse medo, eu vejo como um lado positivo, né? Esse medo ele é necessário para a gente. Ele é um instinto mesmo de sobrevivência que existe dentro da gente, né? Então, ele é necessário para a gente, principalmente hoje, porque por ele nós estamos resguardando nossa família, estamos nos resguardando em casa, como está sendo pedido. E a gente faz isso também por um medo de que algo pior possa acontecer. Então, por medo, a gente se resguarda. Então, eu vejo esse medo de uma maneira positiva. Mas, quando ele começa a passar desse limite, né, desse equilíbrio, nós vemos aí muitas doenças associadas a esse medo excessivo. Não só desse momento que estamos vivendo hoje, né, mas vários momentos da nossa vida, a gente entra em desespero, a gente entra num estado de ansiedade muito grande, por causa desse medo excessivo que a gente tem de tudo. Medo de perder, medo do que está para vir, do que a gente não conhece principalmente, né, da gente não saber o que vai acontecer. Então, esse medo, ele é normal, né? Principalmente para a gente hoje, o que a gente está vivendo hoje. Porque, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Nós temos uma previsão, mas, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é normal, sim, que a gente sinta isso, que a gente sinta esse medo, mas é importante a gente não deixar isso tomar conta da gente, né? E a gente acabar se descontrolando, porque tudo que está acontecendo conosco hoje, esse propósito, né, que a espiritualidade fez para nos deixar em casa, nos deixar mais próximo da nossa família, dos nossos parentes, cuidar mais da nossa casa, cuidar mais do nosso patrimônio, daquilo que é nosso, não foi à toa. Mas se eu deixo esse medo exacerbar, se eu deixo esse medo elevar demais e tomar conta de mim, aí, o que acontece? Pode ser que eu perca o significado do estado que a gente está hoje, que é o de ficar em casa e tudo mais. A gente vai perder o sentido, porque tudo tem um sentido e tudo tem uma explicação, tudo tem um significado. Nada acontece com a gente à toa, por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê de ser. Né? Até mesmo a igualdade que a gente está vendo hoje, né, do próprio vírus mesmo aí, está mostrando para a gente que ele
ele não escolhe aquele que tem posses, aquele que não tem. Se cada um não cuidar um do outro e de você também, de pensar no próximo também e em você, um que fizer errado vai dar problema. Então, é uma nação, né? Não é só Divinópolis, não é só o Brasil, é o mundo inteiro hoje que está aí trabalhando para poder combater esse vírus aí que chegou para a gente. Então, a gente vê que o significado tem um significado muito grande da gente se igualar, né? Para Jesus, todos nós somos iguais. Ele fala sempre isso. Para ele não tem diferença. Todos nós somos iguais. Mas nós aqui, como materialistas que somos, nós diferenciamos sim muitas pessoas. Aquele que tem, aquele que não tem, aquele que tem tal profissão, aquele que tem tal, né? E hoje não. Hoje nós estamos todos iguais. Todos lutando por uma causa só. E todos nós, a maioria, eu acredito, né? Se preservando para poder preservar também o outro. Porque se der problema para mim, vai dar para o outro também. E se der para o outro, também vai dar para mim. Então, eu vejo como uma maneira da gente pensar mesmo no próximo. Nós não imaginávamos que fosse ser dessa forma. Né? Ninguém pensava que fosse ser dessa forma, no entanto, vários planos que nós fizemos e que várias pessoas fizeram foram adiados, né? Então, a gente nós não sabíamos que iria ser dessa forma, mas a gente sabia que algo estaria para acontecer, principalmente na doutrina espírita. A gente está sendo sempre alertado quanto a isso. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações e caminhando para o mundo de regeneração. Então, a gente sabe que muita coisa vai acontecer mesmo. Às vezes, a gente se chama de catástrofe até, mas tudo tem um significado. Né? E as escolhas, elas já estão sendo feitas conosco aqui. Então, a gente vê que realmente são transições mesmo. Né? Até há pouco tempo... há algum tempo a gente já vem pesquisando e a gente já vem estudando e sabendo que essa transição, ela está sendo feita. Não foi agora com o vírus, mas ela já vem caminhando para chegar na sua meta final. Mas, e daí, no meu pensamento, ia demorar muito, né, essa transição e tudo. E eu achei interessante, porque lendo umas pesquisas, né, que surgem até mesmo no meio espírita, e falando para a gente que essa transição, realmente ela não iria demorar para acontecer. Aí, deve ter, assim, alguns meses atrás, eu estava lendo sobre isso, né, que essa transição, a gente acha que está muito longe da gente, mas ela não ia demorar a acontecer. Então, eu acredito que, como tudo tem um propósito de ser, esse propósito que a gente está vivendo hoje também faz parte dessa nossa transição. Né, por pior que a gente possa enxergar, que a gente possa ver, no final das contas, faz parte da nossa evolução e faz parte desse processo da transição. Né, Márcio? É isso aí, Kelly. A gente tem que entender que o medo é o desconhecimento. Né? Tudo aquilo que é desconhecido nos traz um certo temor. Justamente como a Kelly falou, é um ato de preservação da vida. Nós devemos ter medo, sim. Mas como espíritas, a gente tem que entender que o medo que eu devo sentir é o medo de eu passar esse vírus para frente, passar esse vírus para o outro. Em relação a nós devemos ter a confiança em Deus. Né? Primeiramente porque nada nos acontece se nós não tivermos compromisso com aquilo. Né? Se eu não fui o causador, ou em vidas passadas, ou na própria vida presente. Então, o que a gente tem que entender é que o nosso receio é não sermos aqueles causadores de propagar o vírus. Por isso a importância da gente se preservar, ficando em nossos lares, ou saindo nos casos que há necessidade, né, como nós aqui hoje no estudo,
mantendo uma certa distância, né, Kelly, com o álcool gel aí, prevenindo de forma para quê? Para que eu não seja o portador. Então, eu, como espírito, eu digo, meu medo é que eu seja o portador, porque a minha vida, ela vai se extinguir de qualquer forma, né? Não vai chegar o momento em que eu vou deixar essa vida terrena, mas eu continuarei vivendo a vida imortal. Então, a gente tem que entender isso e não sentir medo, porque nós já temos o conhecimento. A doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, nos traz o conhecimento da vida futura. Então, é acreditando nessa certeza, né, do porvir, é que a gente tem que ter a tranquilidade e entender que o que tiver que ser, será, e será bem aceito. Nós temos uma pergunta aqui que está mais ou menos dentro dessa. A pessoa diz assim, o que a doutrina espírita pode nos dizer sobre o vírus que assusta a humanidade? O que a doutrina tem nos trazido é que esse vírus veio para apaziguar a humanidade, frear a humanidade, né? É através desse vírus é que nós temos a oportunidade de repensar as nossas vidas, né? Desacelerando as nossas mentes, os nossos corações, o capitalismo, né? As brigas, as coisas. Quantas pessoas hoje, que já tem meses, anos, que não vê o avô, a avó, o pai, agora estão ligando, perguntando, vocês estão se cuidando? Como é que está aí? Vocês estão usando, né? A gente já começou a procurar de volta esses laços, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um vídeo de uma médium, manifestando um espírito amigo, ela falando que se a humanidade pudesse ver o plano terrestre com os olhos deles, de cima para baixo, né, vamos dizer assim, ia ver a beleza que está sendo o ato de oração praticamente mundial. Todo mundo em suas orações, pedindo a Deus, pedindo a espiritualidade, pedindo aos anjos, aos santos, dependendo da sua crença, né, que ele vie, que venha uma solução para esse vírus. Então, é esse momento de reflexão, o momento que nós estamos tendo de nos interiorizar, de rever nossos conceitos, fazer tarefas, essa férias prolongada que nós estamos tirando, essa férias que nós somos obrigados a ficar dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos amores, com a nossa família, com as pessoas que são importantes, né? Graças a Deus, hoje ainda nós temos o argumento da internet, que a gente pode fazer conversas via telefone, né, vendo o outro, para a gente ter certeza de que o outro está lá bem, está com aparência boa, está bem tratado. Então, até isso serve de consolo para a gente. Então, o que a doutrina nos vem alertar é que nós devemos manter a oração, né, sempre, não só agora, mas sempre, manter esse espírito de certeza de que tudo está na mão de Jesus, o nosso governador planetário, né, de acordo com os planejamentos universais de Deus, que isso tudo é para o nosso crescimento, que é para realmente começar a fazer uma mudança psíquica para o terceiro milênio aqui, segundo milênio, terceiro milênio, né? Para mudar para o planeta de regeneração, entendeu? Então, nós temos aqui nos acalmar, manter serenado. A coisa não é tão grave ainda, não estou dizendo que o vírus não é grave, eu estou dizendo que a situação ainda não é tão grave, porque os governos agiram com rapidez, né? O povo está aceitando de uma certa forma, com bom grado, essa quarentena. Então, essa reclusão que nos serve para o nosso crescimento, também serve para diminuir a aceleração do vírus. Então, isso é importante para nós. Entendendo que esse vírus é uma gripe muito forte, né? As pessoas com debilidades já de saúde são as mais vulneráveis, os idosos, as pessoas doentes que têm algum problema, são as mais vulneráveis, mas a maioria das pessoas que vierem a pegar esse vírus vão sentir uma forte gripe e vão passar por ela. Esse vírus não vai matar toda a humanidade, pode ter certeza, né? Para vocês terem uma ideia, esse vírus até agora matou muito menos do que o H1N1 ano passado, aqui no Brasil. Né, pelos dados que eu vi hoje, ano passado morreram 700 pessoas pelo H1N1 e ninguém falava nada. Ninguém disse, ninguém propagou. O H1N1, que começou lá alguns anos atrás, foi quando começou a primeira vez a falar de álcool gel, né, que a gente devia passar álcool gel, depois parou, ninguém mais falou, mas a doença continuou. E era uma doença virótica também.
Mas o nosso próprio organismo vai criando resistência. Quantos de nós já podemos ter tido H1N1 em alguma gripe e nem sabíamos que era, e nos curamos? Então, isso tudo vai apaziguar. Tá? Não vamos nos alertar, sinta medo sim, mas sinta medo pelos outros. Principalmente para quem é espírita e tem esse conhecimento, essa maravilhosa doutrina dentro de si, tenha medo pelos outros. Por si, se previna, tenha cautela, e vão viver uma vida tranquila, que isso tudo passa. Como dizia Maria Chico Xavier, né? Através de Emmanuel, isso também passará. Teria isso tudo um propósito para todos nós? Acho que essa aqui já foi até respondida, né? Desse propósito que existe para nós aqui na Terra. E se não fosse assim, não precisaríamos passar por tudo isso que a gente está passando hoje, né? E só que o seguinte, hoje, se nós soubermos tirarmos proveito de tudo isso, né, que está acontecendo conosco, que nos obriga a ficar dentro de casa, é um momento interessante, né? Como as mensagens também que estão chegando pelos médiuns, né? Que às vezes eles trazem para nós, dessa atmosfera que o Márcio falou, né, que há muito tempo não se via tanta calmaria, porque do jeito que a sociedade estava, do jeito que nós estávamos, eu vou te falar uma coisa, eu não sei onde a gente ia chegar não, né, gente? Porque é uma ganância, uma correria, uma loucura a vida da gente. Eu até, nas redes sociais, né, a gente ficou assim, brincando lá com o pessoal dos grupos e tal, quero ver agora quem é que vai falar que não tem tempo mais para isso, não tem tempo mais para aquilo, meu tempo é curto, quando eu tiver tempo eu vou fazer isso, quando eu tiver tempo eu vou fazer aquilo outro. E agora a gente tem todo o tempo do mundo para fazer as pequenas coisas que a gente vai adiando. Então, a gente sabe que propósito sempre tem, né? Tudo aquilo que acontece com a gente não é por acaso, e a gente tentar entender o porquê de tudo isso, né? Essa questão dessa correria, dessa paranoia, às vezes até, né, da gente não saber nem parar para saber, para a gente entender o porquê que a gente está correndo, porque às vezes a gente para e pensa assim, mas para que tanta correria? Será que há necessidade de tanta correria? Será que realmente o que a gente veio fazer aqui foi simplesmente cumprir compromissos, levar filho para a escola, buscar, ir trabalhar, voltar, aí à noite leva na aula de inglês, aula disso, aula daquilo, aí atividade física e tudo mais. Então, será que aqui o nosso principal, né, a nossa principal missão aqui será essa, né? Então a gente sabe que não é. Quando a gente coloca isso em primeiro plano, é lógico que nós temos que cumprir, sim, os nossos compromissos, a gente tem que trabalhar, sim, para a gente ter o nosso caixinha no final do mês, para a gente pagar as nossas contas, e a gente vive no Brasil, que é um país capitalista, lógico, a gente tem, sim, que sobressair para a gente conseguir sobreviver, isso aí é de todos nós. Só que, nos últimos tempos, assim, a maneira como a gente estava lidando com isso, não estava legal, gente. Há muito tempo a gente está enxergando que não está legal, e a gente continua batendo na mesma tecla. Igualzinho aquela historinha do burrinho, que o burrinho tem que carregar a carguinha dele, e aí ele dá pinote, ele não quer levar, ele machuca, ele se cansa, ele joga a carga no chão, e no final das contas, o que acontece? No final ele tem que carregar. Não tem outra solução, ele vai ter que levar. Então, não sejamos igual a esse burrinho, que está lá dando pinote, que se cansa, que se fere, se machuca depois, e no final das contas, quem tem que carregar a carguinha dele é ele mesmo. Então, somos nós. Muitas vezes nós estamos igualzinho a esse burrinho, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente tem a aceitação, daí as coisas começam a ficar mais fáceis. Quando a gente aceita. Quando nós começamos a reagir como esse burrinho lá com a carga dele, vai ficando mais pesado.
a carga no final das contas está mais pesada, a gente já se machucou, já se feriu, já feriu o outro também, né? Que a gente tem essa grande facilidade de ferir. Quando a gente não está bem, a gente acaba ferindo todos aqueles que estão perto da gente, sem ter propósito, né? Então, nós temos que pensar nisso também, a gente tentar manter nossa tranquilidade, a nossa calmaria, procurar nos conectar com a divindade, né? Se essa, como o Márcio falou, se essa atmosfera está tão propícia para esse momento, todo mundo em casa, menos poluição, menos carros na rua, os espíritos estão trabalhando, gente. Quando acontece isso, eles aproveitam para trabalhar, né, Márcio? Eles aproveitam para trabalhar em dobro, em 3 vezes mais, 4 vezes mais, para nos ajudar. Só nós que não percebemos isso. Só nós que não percebemos isso, né? Então, é como se a gente tivesse aviso todos os dias para a gente alertar, para a gente olhar para si mesmo, para conheça-te a ti mesmo. E a gente passa por isso e muitos, depois que tudo acabar e voltar na mesma rotina de sempre, muitos ainda vão continuar da mesma forma. Muitos vão aprender. Eu espero que eu volte diferente, eu quero voltar diferente à minha vida atual, à minha vida normal. Mas muitos ainda vão voltar com as mesmas atitudes de sempre, porque ainda não vão conseguir entender. É incrível, né? Como que a gente, às vezes, está lá, batendo na mesma tecla, a gente está sabendo que o caminho está errado e a gente ainda continua no caminho errado. Né? Então, com esse propósito da gente estar pensando no outro, da gente se sensibilizar com o outro, da gente tentar proteger o outro, da gente pensar mais no outro, ainda tem gente pensando só em si. Né? Aquele que vai ao supermercado e vai lá e enche o carrinho, né? Que hoje a gente procura o álcool gel, né? Vai lá e enche o carrinho de álcool gel. Perdeu totalmente o propósito. E ele está pensando só nele. Aí, então, é só ele que precisa do danado do álcool gel, né? E os outros? Os outros não precisam, não. Então, é justamente o contrário. Então, a gente vê aqueles que nos ensinam, né? Que nos trazem grandes lições, que passam por todas essas turbulências, todos esses incômodos, e que aprendem, e que se sobressaem, e que são exemplos para outros. E ainda tem esses que estão lá, capengando ainda e que ainda não conseguem aprender. Né? Apesar de todas as oportunidades, que essa é uma oportunidade única. Eu acho que há muito tempo nós não temos tal oportunidade de estar em casa, de refletir, de se conectar, de se energizar com coisas boas. Há muito tempo a gente não consegue fazer isso. Eu, pelo menos, acho que em toda a minha existência, eu acho que eu não vivi isso. Acho que ninguém, né? Lógico, da forma que está, não. Mas são momentos únicos. E se a gente conseguir enxergar isso como um aprendizado e um passo, vamos falar assim, um empurrão na nossa evolução, o negócio vai dar certo, gente. A gente vai conseguir manter essa calmaria, essa tranquilidade, sabe? Porque, como a gente está aqui no processo de evolução, às vezes a impressão às vezes que chega até a gente é que a gente caminha, mas às vezes com os passos, às vezes bem lentos, né? É natural nosso, sim. A mudança não é de um dia para o outro. Mas, às vezes, a gente caminha nos passos tão lentos ainda, tão devagar, e que quando acontece uma coisa dessa, é como se a gente desse, é como se os espíritos viessem, né? E desse mesmo um empurrão para a gente dar um passo mais largo. Para a gente lá na frente continuar né, ir embora, para a gente ver se a gente consegue caminhar um pouquinho mais rápido, resolver um pouquinho mais rápido as coisas, sermos um pouquinho menos complexos. A gente complica muito as coisas. Então, esse propósito, né, que se pergunta aqui, é exatamente isso. É esse, sabe, quando a gente
dá aquele empurrão, assim, às vezes, no filho, com alguma coisa, num incentivo. São os espíritos falando para a gente, né? Presta atenção, meu filho, olha lá o que você está fazendo. Vamos parar, você está vendo, você tem que parar, presta atenção. Faz de novo. Vou te ajudar aqui, ó, vou te ajudar, eu te dou um empurrão, ó, vai. Vai, tenta fazer de novo, tenta acertar, tenta ser um pouquinho mais rápido. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, desde que nasce? Vai estar aprendendo a engatinhar, vai aprendendo a andar, não é? Quando o filho ele começa a engatinhar, a gente vai incentivando, e na hora que ele se coloca de pé e dá os primeiros passos, para a gente é uma alegria muito grande, né? Então, se a gente conseguir ver por esse lado, né, desses pequenos passos aí, desse bebê, quando ele se levanta, quando ele se ergue e começa a dar os primeiros passinhos, é onde começa a liberdade dele. Porque ali ele vai conseguir ir para onde ele quiser. Não é mais a mãe que vai escolher, põe no berço, põe no carrinho, vai para o braço de um, vai para o braço do outro. Não, quando ele dá os primeiros passinhos, é o início da sua liberdade. É o início do seu livre-arbítrio. Ele já vai começar a escolher se ele quer ficar na cozinha, se ele quer pegar tal brinquedo, e ele já vai conseguindo pegar alguns, ele já vai conseguir pegar, às vezes, coisas que ele não pode. Mas ele começa a escolher. Ele começa a escolher aonde ele quer ficar, o que ele quer pegar, né, as gracinhas que ele quer fazer. E é muito gratificante para a gente quando eles começam a andar. E é justamente por isso, por causa dessa liberdade que ele começa a absorver nesse momento, nesse livre-arbítrio. E é justamente isso que nós estamos vivendo hoje, né? Agora, daqui para frente, quando tudo se normalizar e nós voltarmos à nossa vida real, vamos ver quem é que realmente entendeu o que a gente passou. Quem é que realmente vai se propor a mudar? Quem é que realmente vai fazer diferente? E aquele que vai continuar no mesmo lugar, que não aprendeu nada, não conseguiu absorver exatamente nada. Cada um no seu propósito, cada um na sua evolução, e não devemos julgar ninguém, simplesmente respeitar, cada um no seu tempo. Ok, Alice, falou uma coisa muito importante, que é a questão do egoísmo. A pessoa vai, compra tudo que pode de álcool gel naquele instante, sem se preocupar com seu irmão, com seu semelhante, né? Preocupado apenas com você. Às vezes compra até em excesso, vai sobrar álcool gel ali por mais uns 2 anos na casa dele, mas eu quero me proteger minha família, o resto é que se lasque, né? E o que a gente está aprendendo agora é um momento muito, muito bom para que a gente comece a analisar e observar as pessoas. Enquanto você estava falando, eu estava memorizando. Quantas pessoas a gente passa por elas, conversa com elas o essencial, sem dar o mínimo valor a essas pessoas. E hoje elas estão se expondo ao risco de ser contaminadas por nós. Vocês já pararam para pensar no balconista da padaria, o pessoal que trabalha na padaria, que a padaria não pode fechar porque nós precisamos do nosso alimento, e eles estão lá se expondo ao sacrifício por nós? Os caixas de supermercados, os atendentes de supermercados que estão ali por nós. Eu estava vindo para cá, eu estava vendo alguns ônibus circulando. Esses motoristas de ônibus que estão trabalhando, se expondo, ao invés de estarem em suas casas, na quarentena, se protegendo, protegendo as suas famílias, correndo o risco de se contaminar e levar essa contaminação para as pessoas que eles amam, e eles estão ali. Quantas pessoas estão nos postos de saúde agora, enfermeiros, médicos, nos hospitais, se expondo ao contágio por nós? E às vezes a gente passa por essas pessoas, compra o pão, a gente não é capaz de olhar no rosto, a gente não é capaz de olhar no olho de uma pessoa e dar um sorriso e agradecer. A gente ainda pensa assim, eles não estão fazendo mais do que obrigação. Eles estão fazendo muito mais do que obrigação, porque eles estão se doando por nós. Tem muitas pessoas se doando por nós. Os policiais estão nas ruas, vigiando, mesmo as ruas estando vazias, eles estão lá. Os bombeiros estão de alerta nos batalhões, caso precise deles, eles estão lá. E a gente vai vivendo a vida achando que só eu sou importante, o outro não. Gente, eles estão se sacrificando por nós. E às vezes a gente fica com medo de morrer, de sofrer, sabe? O que vai acontecer?
Hoje eu ouvi também uma senhora falando, lembrando dos primeiros cristãos, quando eram jogados aos holocaustos pelos leões ou nas fogueiras, e eles iam cantando louvores a Deus, com a certeza da imortalidade. Nós aqui, com o vírus, a gente se desespera. Cadê a nossa confiança em Deus? Cadê a nossa confiança nesse Jesus amado que veio por nós, nos ensinar o caminho? E a gente se perde, às vezes, no nosso egoísmo interior, achando que só eu sou importante, só eu é que tenho valor, é para mim e o outro que se lasque. É para isso que esse vírus veio. Esse vírus veio para mostrar que nós somos iguais, como você disse, Kelly. Não há diferença entre nós. Eu estava vendo agora, outro dia, foi essa semana, um país inimigo dos Estados Unidos, a Coreia do Norte, vive falando que vai mandar bomba, que vai destruir, que não sei o quê, O Donald Trump ofereceu ajuda financeira para eles, porque eles não têm como cuidar sozinhos. Gente, olha para você ver a oportunidade de união das nações, dos povos, independente da cor, da raça, da religião, da opção sexual, da política que ele quer seguir. Nós somos um só povo, nós somos um planeta. Nós dependemos um do outro. Nós precisamos vencer essas mazelas do egoísmo, da vaidade, do orgulho. E é para isso que esse vírus veio. É uma oportunidade divina para que nós possamos aprender, refletir e rever todas as nossas vidas e conceitos. Tem uma pergunta aqui sobre a quarentena mundial. O que poderá acontecer depois? Nós pedimos a Deus que aconteça uma mudança a nível psíquico da humanidade, uma mudança de comportamento, uma mudança de conceitos. É isso que nós precisamos. Nós temos que entender que mesmo após vencermos esse vírus, e parece que já está próximo, eu ouvi falar agora que o Japão já está testando uma droga, os Estados Unidos já estão testando outra droga com eficiência, parece que em 40 pessoas contaminadas, 40 foram curados em 3 dias com essa nova droga. Isso deve chegar para um pouco tempo para nós aí. A gente ainda não sabe se é fake news, mas é o que a mídia está, né, na internet está expondo. Mas assim, eu imagino que não vai demorar. Mas mesmo após isso, vai vir a nova crise econômica. As empresas estão quebrando, a economia vai cair, os países vão entrar em recessão financeira, porque está tudo parado. Mas isso também é para o nosso crescimento, isso também é para a gente valorizar as pessoas e não as coisas. É momento da gente se auxiliar, da gente ajudar, da gente crescer, da gente estudar o Evangelho de Jesus. Não é ler, não. A gente tem mania de ler. Nós temos que estudar. Estudar é ler, reler, refletir, buscar, aprender e principalmente começar a praticar. Por mais difícil que seja, a gente sabe que não é fácil essa luta interior, mas a gente precisa começar a praticar. Então vamos torcer para o que venha depois, seja crescimento espiritual do nosso planeta, crescimento espiritual de cada um de nós que estamos aqui nesse planeta maravilhoso, no sentido de nos iluminar, de fazer essa divindade interior que somos acender-se. Então é isso que nós esperamos, Kelly. O que fazer para manter a calma nesse momento? Acho que a gente acabou já falando também nisso, né? Eu vejo muito questão da nossa energia, né? A gente agora, com o tempo para voltarmos para a gente mesmo, a gente ter uma atenção maior em relação à energia, né? A física quântica fala muito sobre isso, né? Eu acho muito interessante, porque nós estamos vendo tempos aí em que a ciência e a física, a ciência, já não consegue separar mais da espiritualidade. Eu acho isso show de bola, né, gente? É um conforto para a gente, né, saber disso, que hoje não se estuda mais separado, né? Principalmente aqui na doutrina espírita, né, a gente tem esse grande conforto e a gente tem essa oportunidade de estudar. E a gente sabe que ela é um tripé: filosofia, religião e ciência. Então, tudo que está relacionado
com essas três, vamos falar assim, com essas três matérias, com essas três ciências aí, a gente aprende aqui dentro, né? Então, a gente, em primeiro lugar, como nós estamos em casa, né, nós estamos nos resguardando agora, eu sempre falo assim, para a gente prestar atenção no que a gente leva para dentro da casa da gente, né? Mesmo aí antes desse surto aí, né, nossa, aí desse corona aí, eu sempre falei, assim, sempre quis alertar todo mundo para isso, para essa energia que a gente tem dentro da casa da gente. A gente não sabe o efeito que tem essa energia que a gente leva para a casa da gente, que a gente cria dentro da casa da gente. E dentro da casa da gente não é só nós, né? Geralmente tem mais 2, tem mais 3, tem mais 4, marido, filhos e tal. Então, essa energia que vem de todo mundo, né? E quando um se desequilibra ali no meio de todos, pode ser que se os outros não estejam preparados, desequilibra uma família inteira, né? Quantos desastres, quantas famílias aí desestruturadas a gente vê acontecer coisas horríveis dentro de casa, por falta dessa atenção, né? Dessa energia. Até mesmo o que a gente deixa entrar dentro da casa da gente, a gente tem que aprender a filtrar coisas boas. Então, aqui, como que eu faço para manter a calma nesse momento? Em primeiro lugar, é a gente se sintonizar e começar a estudar a gente mesmo. Espera aí, a minha sintonia hoje, como é que ela está? Como que está a minha autoestima? Eu tô sintonizada com o que hoje? Né? A gente pega a sintonia por um rádio mesmo, para a gente entender melhor. Por um rádio mesmo. Vou pegar um radinho ali e vou sintonizar alguma coisa. Então, dependendo do meu estado vibratório daquele dia, é que eu vou escolher a música, ou a rádio, a informação, o que eu quiser escutar naquele momento. Olha que interessante. A gente começar a prestar atenção nisso. Então, a partir da escolha que eu fizer ali, né, daquele momento, daquela rádio ali que eu vou escutar, daquele tipo de música que eu vou escutar, eu já começo a perceber que tipo de sintonia que eu estou nela naquele momento ali. Outra coisa também que a gente deve perceber, né, dentro da casa da gente, televisão. O que eu estou escolhendo para me absorver daquelas informações que são trazidas para mim ali através de uma TV? Muitas coisas a gente pega mensagens, às vezes, totalmente invertidas mesmo, erradas, né, falsas. Então, é a gente prestar atenção nisso, sabe? Tem um psicólogo que, quando ele falava, acho que até no SBT, aí, e teve uma vez, até depois eu perdi ele, é o Antônio Roberto, quem conhece. E ele falou uma coisa interessante uma vez, sabe? Há muito tempo atrás, nunca mais eu esqueci. Ele falou assim, que dentro da casa da gente, a gente deve resguardar. Isso, gente, ele nem sonhava que a gente ia passar pelo que a gente está passando hoje com o vírus, né? Mas ele falava assim, que dentro da casa da gente, a gente tem que se resguardar e tem que escolher aquilo que entra dentro da casa da gente e as pessoas que entram dentro da casa da gente. Então, ele falava o seguinte, eu achava muito interessante, porque ele é muito assim, muito natural, né? Ele fala coisas assim que a gente não esquece, as historinhas, né? Então, ele falava assim, no nosso quintal, a gente deixa entrar certos tipos de pessoas, que a gente acha que merece. Na cozinha, são aqueles que podem adentrar um pouquinho. Mais para dentro, aqueles que são mais íntimos. Dentro do quarto do casal, é assim, é quase que ninguém, é um ou outro. Então, é justamente o que a gente está vivendo hoje. O que nós estamos tentando fazer? Nos preservar a nossa família, preservar aqueles que estão, né, mais vulneráveis ao que a gente está vivendo hoje, que são as crianças, mais velhos, tal. E ele falava isso, ele já falava isso antes de tudo acontecer. Ele já falava isso. Temos que preservar a nossa família, temos que preservar a nossa casa, para que tudo corra bem ali dentro. E muitas vezes, a gente não presta atenção na energia que está circulando, né? A mulher
E a mulher, a dona de casa, né, gente, ela tem ela tem um poder muito grande de transformar essa energia, tanto para ruim quanto para boa, né? Então, enquanto ela está ali cozinhando, fazendo aquela comida ali, a água do filtro está ali perto, está absorvendo tudo. Então, a gente sabe que essa energia ela é resguardada para tudo ali que está em volta da gente. A gente não tem noção do que às vezes, a gente, com a nossa mentalidade, com o nosso estado vibratório, o que a gente pode fazer, tanto de mal quanto para ruim. Né? Enquanto está fazendo aquela comida lá, né, num dia que a gente não estiver bem, nossa senhora, tem que fazer isso de novo, a hora marcada, agora a mesa está na hora de soltar o almoço para fulano, para ciclano, ai meu Deus do céu, que vida. Estamos intoxicando totalmente aquela comida ali. A comida, a água que está perto, a água que está saindo ali da torneira, a água que está no filtro, a gente sabe que a água, ela capta, né? Ela capta esses fluidos, ela tem essa energia, né? Ela tem esse poder, essa energia vital, e a gente esquece disso. Então, acho que o momento agora é propício para isso, para a gente começar a entender o campo espiritual. Nós ainda não entendemos o que acontece do lado de lá. É lógico, nós não vamos entender tudo mesmo, não. Né? Muitas coisas não nos são reveladas, mas isso para o nosso próprio bem. Mas muita coisa a gente pode entender, gente. Né? Eu não preciso de, nossa, ver espíritos, se eu estou acompanhado de espíritos de luz, ou espíritos sofredores. Ai, meu Deus, eu preciso de ver. Não precisa nada. É só você prestar atenção no seu estado vibratório no dia, que você vai saber quem é que está te acompanhando. Não preciso de ver. A gente é muito ainda materialista, eu tenho que ver, eu tenho que sentir, né, eu tenho que tomar um passo, que o espírito tem que vir, tem que me curar. Não, quem tem que me curar sou eu mesmo. Não que a gente não possa pedir ajuda, porque né, os espíritos também estão aí para nos ajudar. Mas não é nem necessário ver, não. Nós prestarmos atenção em nós mesmos, que nós vamos saber com o que a gente está, quais os nossos companheiros desencarnados, espirituais, estão nos acompanhando, né, Márcia? Bom, nós temos uma última pergunta aqui. Seria a pandemia o início do apocalipse? Se a gente for entender o apocalipse como o final de tudo, não. Aliás, isso nunca vai acontecer, né? O planeta jamais vai acabar, materialmente falando, daqui uns 5 bilhões de anos, igual o cientista fala, o nosso Sol vai se apagar, tal. Mas nós somos imortais, a gente continua vivendo, poderemos encarnar em outros orbes. Mas esse apocalipse, no sentido de uma mudança de tempos, no sentido de uma mudança de psicosfera espiritual, é assim. Pode ser o início, pode ser o meio, pode ser até o fim. A gente, né, não pode, aqui nós não temos como mensurar e medir isso. Mas o que está acontecendo é uma oportunidade realmente de mudança, de acabar com esse mundo antigo, para começarmos um novo mundo, né, que seria, no caso, um mundo de regeneração, que é o que nos aguarda. Né? Então, no sentido de uma mudança de mundo interior, porque o mundo somos nós, é assim. Né? A gente fica muito apegado às coisas, porque, por exemplo, o Titanic, quando afundou, morreu que mundaréu de pessoas. As pessoas que estavam em terra e ficaram sabendo da notícia, todas se comoveram. Mas era lá no oceano, muitos não eram nem parentes de ninguém. A gente, não, que catástrofe, né? Avião cai, acidentes acontecem com ônibus, e todo mundo fica, não, que tristeza, que tal. Mas quando chega a nossa porta, quando chega o nosso momento de dar testemunho, a gente enfraquece, a gente fica com medo. Gente, nós não temos que ter medo do que vai vir. Nós temos que nos preservar, nós temos que garantir que isso se acabe logo. Não porque nós achamos que tudo vai acabar, mas é porque a vida tem que continuar. Né? Espíritos novos têm que reencarnar, para que possa também continuar a sua jornada, que me dê a oportunidade de um dia voltar a reencarnar também. Então a vida física vai se perpetuar, isso pode ficar tranquilo. O que nós não podemos é achar que isso não pode acontecer comigo.
Sabe? Isso não vai, porque isso é o fim de tudo. Quer dizer, não existe fim de nada. Deus não criou fim para nada. Muito pelo contrário. A vida é imortal. E nós temos que acreditar na proteção desse Pai, que é Deus, na proteção desse irmão Jesus e seus colaboradores, e acreditar em nós mesmos, na nossa imortalidade. Nós agradecemos os internautas que nos seguem. É com muita alegria que nós estamos aqui. Viemos dessa casa. Obrigado, Kelly, por estar aqui comigo. Obrigado aos internautas. Vamos seguir em frente. Vamos seguir as recomendações dos governos, das secretarias de saúde. Vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível e cuidar daqueles que nós amamos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Muito obrigada a todos. Muito obrigado pela paciência. E até uma próxima oportunidade.